Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro. É uma alegria estar com você mais uma vez para esse momento precioso de oração. A palavra de Lucas, no capítulo 7. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu começo a reflexão com uma pergunta para você. Você convive com alguém que é indiferente? Às vezes você fala ou você pergunta e a pessoa não responde, como se você não existisse. Ou então, diante das circunstâncias da vida, das mais variadas possíveis, a pessoa se mostra totalmente alheia à sua presença, à sua vontade, à sua história. E esse tipo de comportamento é muito duro, porque ele não se trata apenas de silêncio. É negar o rosto do outro, é apagar a sua voz, é ignorar a sua existência. E a indiferença não é neutra. Ela é uma forma requintada de desprezo, que fere se levantar a mão, que machuca sem pronunciar uma palavra sequer e que dói. Ah, como dói! É um silêncio que machuca, que incomoda. Inclusive, eu confesso para você que pessoas que são indiferentes me incomodam muito. E como eu disse, na maioria das vezes, a indiferença é uma forma de violência, uma violência silenciosa e muito perigosa. E foi o que aconteceu com Jesus no Evangelho de hoje. Ele se dedicou por inteiro, ele pregou o reino de Deus para aquelas pessoas, ele realizou milagres, ofereceu esperança e, no entanto, muitas delas permaneceram fechadas, como se nada tivesse acontecido, como se Jesus não tivesse oferecido nada e como se ele não fosse o Filho de Deus. Por isso que na palavra de hoje, Jesus compara aquelas pessoas como crianças que estão numa praça. Umas tocam flauta, mas ninguém dança. Outras começam a chorar, mas ninguém se comove. É o retrato da apatia, da indiferença. Corações que são insensíveis, incapazes de responder ao convite da alegria ou então ao chamado da compaixão. A indiferença é um comportamento que parece inocente, mas ele vai tornando o coração estéril. E aos poucos, o olhar já não se detém no outro. O toque, ele perde a delicadeza. A presença deixa de ser presença e uma presença inteira. Você até convive, mas você já não se importa. E essa falta de resposta, que parece pequena, inofensiva, ela vai corroendo vínculos profundos. Relações vão perdendo o calor, o diálogo se esvazia e a confiança se fragiliza, sobretudo num casamento, no namoro, numa relação de amizade. Inclusive, quantos casamentos se quebraram não por grandes brigas, mas pelo descuido de cada dia, pelo não estou nem aí diante do teu esforço, ou então pela incapacidade de agradecer, pela ausência de um olhar que valoriza e às vezes até a ausência de afeto, de carinho, aquele cafuné que eu falava recentemente para você. O mesmo acontece em amizades que se apagam, em famílias que aos poucos vão se afastando pela indiferença, ou então em lares que deixaram de ser abrigo e cada um toma o seu mundo e as relações vão se esfriando. É triste ver que o que destrói muitas vezes não é o ódio, mas é a frieza silenciosa que vai matando aos poucos as relações, o convívio, o amor e os laços familiares. E o mais doloroso é que a indiferença não mata de uma vez, mas ela vai apagando a chama do afeto em silêncio, aos poucos. É como uma erosão lenta. Ela desgasta a confiança, ela consome a ternura, ela desconfigura o encontro. No fim, você ainda divide o mesmo espaço, mas já não partilha mais a mesma vida. E o rosto do outro perde valor, a sua presença já não provoca alegria e o futuro já não desperta esperança. A indiferença não é apenas a ausência de resposta, é recusa de comunhão. E onde não há comunhão, a vida se torna árida. Relações não acabam no dia da briga. Na maioria das vezes é no momento em que o coração deixou de se comover, de perceber a presença do outro. E é justamente aí que nasce a urgência de escolher. Ou continuamos no vazio, ou decidimos recuperar o olhar, a atenção, a gratidão. E o antídoto da indiferença é simples: deixar-se afetar de novo, abrir espaço para que o outro exista diante de nós e dentro de nós.
E quando isso acontece, a vida volta a ter calor, volta a ter movimento, volta a ter sentido. Então, vença a indiferença e também não se acostume com a indiferença dos outros. Nós nascemos para a comunhão e a indiferença quebra a comunhão e os vínculos mais sagrados da nossa vida. Jesus encontrou uma geração que se acostumou a não reagir, se acostumou à indiferença. Era indiferente à flauta que convidava à festa e também ao lamento que pedia compaixão. Essa indiferença é talvez a pior prisão, porque ela não é barulhenta, ela não é violenta, é silenciosa. Ela seca por dentro, como a terra que já não recebe chuva. E quando o coração ele se fecha assim, ele perde o sentido da alegria, ele perde a força da dor, ele perde até a chance do encontro com Deus. Por isso, essa cena do Evangelho ela pode se repetir na nossa vida. Por isso, hoje eu peço, não seja indiferente às pessoas. Se você tem esse tipo de comportamento, não faça isso. Valorize cada rosto, cada olhar, cada fala, cada presença, porque a vida ela se constrói quando nos deixamos tecer em relação, como fios que entrelaçados formam um tecido resistente e que tem beleza. Para isso é preciso acolher, é preciso reconhecer a presença do outro como um dom. A indiferença é um poderoso elixir para destruir relações. A acolhida, ao contrário, é o que dá consistência à existência. Queremos então acolher, queremos então responder, porque só assim a vida volta a pulsar. E mais uma vez, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, pedindo que Ele abençoe os nossos encontros, os lugares que estivermos, para que em nenhuma hipótese sejamos indiferentes às pessoas. Porque a indiferença, ela nega o rosto, a fala, o olhar. É uma violência silenciosa e muito perigosa. Então, vençamos a indiferença dentro de nós, para que criemos comunhão. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo um bom dia para você, uma fecunda jornada e até a noite, na oração, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.